Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Bom, acho que vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Karina Tonini, sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do Teleeducação, que é um serviço do Telesaúde Espírito Santo. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a participação e dizer que essa participação é muito importante, tá? Então, porque, como eu sempre falo, esse serviço ele é realizado para vocês. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês deem sugestões dos temas para a gente trabalhar aqui, que vocês divulguem para os colegas, porque vocês sabem que esta webconferência, assim como todas as outras, elas são gravadas e elas podem ser acessadas no site do Telesaúde logo após, alguns dias depois que ocorre a webconferência. Então, divulguem para os colegas, para os outros profissionais que não puderam estar aqui presente hoje. Bom, uma coisa muito importante, pessoal, que vocês não podem esquecer é de informar os dados de vocês, tá? O nome, o município, a categoria profissional, a unidade de saúde que vocês atuam, aqui nessa caixinha que fica ao lado direito e inferior da tela, tá certo? Porque a gente faz o controle de todas as participações, né? Da categoria profissional que mais participa, certo? Dos municípios que mais participam. Então, é muito importante que vocês nos deem essa informação. Mesmo que vocês estejam assistindo de um ponto só, mas eu sei que muitas vezes tem vários profissionais assistindo. Então, é importante que as informações sejam de todos os profissionais, tá certo? Então, conto com a colaboração de vocês. Bom, a nossa webconferência de hoje é sobre a caderneta de saúde da pessoa idosa. Então, dando continuidade, né, a uma série de temas que a gente vem trabalhando aqui no Telesaúde sobre a saúde do idoso. Então, a palestrante é a doutora Janaína Alvarenga Rocha, referência técnica da CESA, né, na saúde do idoso. Então, mais uma vez, Janaína, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade de sempre, né, e essa parceria que nós firmamos, e vamos ver se a cada 2 meses a gente realmente possa trabalhar com os temas mais da saúde do idoso. Tá? Então, eu passo a palavra para a doutora Janaína para que ela possa começar a sua webconferência. Boa tarde a todos. É muito bom a gente conversar mais um pouquinho sobre algum tema relacionado ao idoso. E hoje nós vamos conversar com um dos focos que tá sendo indicado do Ministério da Saúde, que é o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa. Essa é a caderneta que tem sido usada. Existe a proposta de uma 3ª edição da caderneta de saúde da pessoa idosa, que ainda está em andamento. O Ministério da Saúde, ele iniciou um projeto piloto. 5 cidades do Brasil vão participar desse projeto piloto, dando as suas notificações, as observações em relação ao preenchimento dessa caderneta. E a partir dessa avaliação, será liberada para uso a 3ª edição da caderneta de saúde da pessoa idosa. Provavelmente isso deve acontecer mais para o final do ano. Então, por enquanto, que a gente vai focar, que a gente tem uso, esse modelo
da caderneta. Por que existe uma caderneta de saúde para a pessoa idosa? Porque existe um boom de idosos no Brasil. Em 1950 eram 2 milhões de habitantes. Em 2025 existe uma previsão de quase 32 milhões de idosos no Brasil. Então, o Brasil existirá um crescimento de cerca de 16 vezes, colocando o Brasil como a 6ª população de idosos no mundo. E isso faz com que tenha havido uma importante transformação do perfil das doenças. Nessa faixa etária, as doenças crônicas e múltiplas ganharam maior expressão no conjunto da sociedade. Envelhecer não significa necessariamente adoecer. O indivíduo ele pode envelhecer de uma forma natural, convivendo bem com as limitações impostas pelo passar dos anos e manter-se ativo até as fases mais tardias da vida. Então é importante a gente ter uma visão global do envelhecimento como um processo e dos idosos como indivíduo. O que a caderneta nos fornece? Ela propicia um levantamento periódico das condições dos indivíduos idosos e dos aspectos que possam interferir no seu bem-estar, identificando também sinais de risco para o adoecimento. E assim a gente pode propor ações que possam ser assumidas de uma maneira precoce, contribuindo não apenas para a melhoria da qualidade de vida individual, mas também para uma saúde pública mais consciente e eficaz. Em 2006, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela tem focado a classificação, a estratificação do risco dos idosos. Os idosos independentes são aqueles que, mesmo portadores de alguma doença, eles se mantêm ativos no ambiente familiar e no meio social. E, por outro lado, existe um outro extremo, que são os idosos frágeis ou em processos de fragilização. E a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela permite a gente estratificar, identificar as condições de saúde daquela pessoa e a partir desses dados, interpretar o que tipo de condutas que a gente pode propor. Então, a caderneta ela vai permitir identificar o grupo de pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização, para que assim sejam priorizadas ações de recuperação, de promoção e de atenção, evitando com isso uma piora do quadro apresentado. Então, a partir dele, a gente consegue critérios de risco para priorização de atendimento. Propiciar também um acompanhamento das condições de saúde do idoso e permite com que a equipe de saúde conheça a população idosa cadastrada pelas equipes de saúde da família. As contribuições dessa caderneta permite o registro da capacidade funcional, o risco de quedas, a vulnerabilidade, os agravos e os principais marcadores de saúde. Assim, nós podemos traçar estratégias, planos de cuidado e identificar qual a rede de apoio existente naquele município. Contribui para identificar o perfil epidemiológico da população idosa do município. Aproxima as equipes das pessoas idosas, estratifica o risco, propicia a inclusão da pessoa idosa nas pautas das equipes de atenção básica e nos demais serviços da rede e possibilita a estruturação de ações específicas, voltada para promoção, prevenção e assistência. A caderneta ela também serve como instrumento de ordenamento e sistematização do cuidado, com registro da trajetória da pessoa idosa em todos os pontos de atenção do SUS. E o empoderamento da pessoa idosa frente à sua condição, incentivando o autocuidado apoiado pela equipe de saúde. Facilita a comunicação dos familiares, os cuidadores e equipes de saúde. Registros importantes como uso de medicamentos, cirurgia, aspectos sociais são colocados nessa caderneta. Ela serve como uma aliada para o exercício da clínica ampliada e contribui para qualificar a interação multiprofissional, possibilitando o compartilhamento dos atendimentos. Essa caderneta, como é que a gente preenche? O preenchimento ele se dá a partir da própria fala do indivíduo. E é importante que o profissional de saúde, quando vai ajudar o
paciente a preencher a sua caderneta, que ele resguarde a privacidade desse paciente. Deve deixar a pessoa respondendo à vontade para citar o que lhe for conveniente, porque a caderneta ela é um documento que a pessoa idosa ela vai carregar consigo e que pode, eventualmente, ser acessada também por outras pessoas, por familiares. Então, a fala e os problemas são identificados, também é importante que a pessoa idosa tenha ciência disso. A primeira parte da identificação é nome, como a pessoa é mais conhecida no bairro, cartão do SUS, identidade. Quando a gente fala a data de nascimento, uma das funções, então, é identificar aquele idoso de risco. A partir da idade, a gente já consegue identificar, tem sido estratificado como idoso frágil ou risco de fragilização, toda pessoa idosa a partir dos 75 anos. Então, isso já é um sinal de alerta. A gente precisa ter esses dados e saber como utilizar esses dados, interpretar esses dados. Então, a gente vai conseguir definir um dos critérios de risco. Esse idoso com 75 anos ou mais, ele merece uma abordagem mais frequente da equipe de saúde. O bairro, o ponto de referência, o estado, o telefone de contato e o estado civil. Quando o idoso preenche isso, se é casado, solteiro, viúvo, separado, por que é importante a gente entender isso? Aquele idoso que está viúvo ou que é solteiro, que vive sozinho, ele é um fator de risco. A equipe ela precisa estar mais vigilante em relação à saúde desse idoso. Pode sofrer um sinal de alerta, pode ter prejuízos emocionais e transtornos familiares relacionados ao fato de estar morando numa residência sozinha. Quando a gente avalia a escolaridade, por que é importante a gente ter essa noção? Para a gente conseguir se comunicar com esse idoso. Dependendo do nível de escolaridade, é importante que a pessoa que esteja preenchendo, o profissional, o agente de saúde, o médico, o enfermeiro, assistente social que esteja preenchendo essa caderneta, ela se preocupe em saber se o idoso está entendendo ou não o que lhe é perguntado. Qual é a ocupação antes de ele se aposentar? Se depois que ele se aposentou, ele ainda continua tendo alguma ocupação? O quanto isso implica do ponto de vista financeiro, a aposentadoria, a readaptação do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro? Então, isso são coisas que vão ser importantes para a saúde global daquele indivíduo. Os hábitos de vida, se é tabagista ou não, se ingere bebida alcoólica ou não, se faz atividade física, a regularidade. E isso, essa resposta é de acordo, é a pessoa que vai responder. Então, e ele tem que ter consciência de que outras pessoas podem ter acesso a essa caderneta. Então, às vezes, o idoso dizer que bebe com frequência, isso pode... às vezes isso inibe o idoso em dizer essa frequência, porque pode acabar outros, principalmente familiares, tendo acesso a essa caderneta. Quantas pessoas moram comigo? Isso é um fato importante, a gente tentar identificar qual é a rede de apoio. Se aquela pessoa ela fica doente, qual é a rede de apoio que ela tem? Quem são as pessoas que poderiam participar desses cuidados? Aí tem as referências, se necessita de cuidados para as atividades do dia a dia. Esse estudo, existe um projeto, é um grande projeto em São Paulo, Epidoso, que fala da pessoa idosa que vive sozinha. Como que esse dado é importante para a gente? Morar com outras pessoas, muitas vezes, pode significar uma perda de privacidade e de independência. E isso é percebido como uma ameaça à integridade pessoal. Tem muitos idosos que eles querem morar sozinhos, eles preferem morar sozinhos. Mas também estar com as famílias não significa necessariamente que eles estejam bem. Em muitos casos existem conflitos, eles são esquecidos ou vistos como uma fonte de renda por sua aposentadoria.
e avaliar se a pessoa idosa que mora sozinha não apresenta dificuldades em sua vida diária e que possam refletir na sua saúde. Por exemplo, foi detectado um grau de déficit nutricional. Por quê? Será que aquela pessoa que mora sozinha tem condições de preparar a sua própria refeição? As condições financeiras, então são dados que são colocados ali na caderneta que ajuda a criar estratégias para a gente poder intervir melhor naquele idoso. Quando a gente fala em relação a essa rede de apoio, o cuidador da família, o ato de cuidar é um ato voluntário e complexo. Geralmente tem sentimentos diversos e contraditórios, como raiva, culpa, medo, cansaço, tristeza. E esses sentimentos, eles podem ser simultâneos. E eles devem ser compreendidos fazendo parte da relação entre o cuidador e a pessoa cuidada. Então, faz parte, é nossa função como profissional de saúde avaliar a capacidade da pessoa idosa em estabelecer uma rede social de apoio, seja intrafamiliar, seja na comunidade onde ela vive. E o profissional ele deve ser capaz de olhar para além dos indivíduos, buscando compreender a funcionalidade daquela família, como um componente essencial do planejamento assistencial para a gente conseguir ter um bom sucesso terapêutico. A sexta parte do preenchimento da caderneta em geral, eu diria que minha saúde esse dado é o idoso que como ele define a sua saúde? É colocado a data em que foi feita essa avaliação, como ele define hoje. Estudos têm mostrado que cerca de 80% das pessoas idosas têm pelo menos uma enfermidade. E quando é perguntado sobre a sua saúde, a metade, cerca de 50%, consideram como regular. 32% classificam como boa ou ótima e cerca de 22% como ruim ou muito ruim. E essa autopercepção da saúde por parte das pessoas idosas é um importante indicador de risco. É um fator de risco independente, pessoas que consideram a saúde como ruim ou muito ruim. Esse item ele deve ser preenchido a cada 6 meses, possibilitando o acompanhamento da percepção do idoso diante da sua saúde. E é importante que o profissional ele verifique se já está no período de uma nova avaliação. Quando as pessoas elas podem muitas vezes superestimar sua condição de saúde para mostrar uma autossuficiência, por medo de institucionalização ou de precisar de cuidados. Mulheres idosas que têm doenças crônicas e às vezes até são dependentes do ponto de vista funcional, elas podem ser consideradas saudáveis quando as doenças estão sob controle. Então são um pouco mais otimistas. Os idosos com uma renda mais baixa, muitas vezes eles tendem a apresentar uma percepção ruim de saúde. E à medida que o grau de dependência vai aumentando, maior é a chance de um idoso auto-perceber a saúde como ruim. Então, um dos critérios de definição de saúde ruim ou muito ruim é o grau de dependência, essa funcionalidade. E aquele que referencia seu estado como sendo ruim ou muito ruim, ele tem um maior risco de agravos sérios em sua saúde. Então, esse idoso, ele é considerado um idoso frágil ou em risco de fragilização. O atendimento, o foco em saúde, o acompanhamento desse idoso deve ser mais de perto. Quando a gente fala o sétimo item, meus problemas de saúde são, é tudo na primeira pessoa. O preenchimento, ele se dá pela própria fala do indivíduo. Aquilo que o idoso julgar como sendo um problema de saúde, vai entrar aqui como problemas, independente se é um sinal, um sintoma ou uma doença propriamente dita. E é importante, então, que nesse momento o profissional ele resguarde a privacidade e essa confidencialidade dos dados. Então, deve deixar a pessoa respondendo à vontade para citar o que lhe for conveniente. Lembrando ao idoso que essa caderneta é um documento dele, ele vai carregar sempre consigo e, eventualmente, pode ser acessada por pessoas não profissionais. Toda pessoa que relatar 5 ou mais doenças será considerado frágil ou processo de fragilização. São idosos de maior risco para adoecimento. Um item seguinte é em relação aos medicamentos.
Na caderneta deve ser descrito todos os medicamentos que está usando, qual a dosagem e quantas vezes por dia ele toma esses medicamentos. Isso ajuda muito para os outros profissionais que vão ter acesso a essa caderneta. As medicações mais frequentemente utilizadas pelos idosos geralmente são medicamentos cardiovasculares, que agem no sistema nervoso central, medicamentos do trato gastrointestinal, que são os itens mais frequentemente de uso contínuo. Polifarmácia tem sido classificado como o uso concomitante de 5 ou mais medicamentos. E o idoso que referiu o uso de 5 ou mais medicamentos, ele tem um risco maior de iatrogenia, de efeitos colaterais, então ele precisa ser avaliado de perto pela equipe de saúde. Cerca de 65% a 94% das pessoas idosas ingerem algum tipo de fármaco. As reações secundárias a esses fármacos ocorrem em 25% das pessoas com mais de 65 a 70 anos. Das pessoas que são internadas em um hospital, cerca de 10% é devido a efeito colateral de medicamento. E 1/3 dessas pessoas são idosas. As reações adversas, elas são as formas mais frequentes de iatrogenia. E nas hospitalizações, cerca de 50% de complicações são devido a fármacos. Quando a gente fala em reação adversa a medicamento, essa reação ela aumenta exponencialmente com o número de fármacos. Se a pessoa usa 5 fármacos, existe 4% da incidência de reações adversas. De 6 a 10 fármacos, 10% de incidência. E quando usa de 11 a 15 fármacos, cerca de 28% de reações adversas a medicamentos, e o profissional de saúde precisa estar atento a isso, para tentar ir limpando aquela prescrição do que realmente for fundamental de uso para o idoso. Um outro item que existe na caderneta é em relação às internações. Esse vem através de uma tabela. Naquele ano de 2004 a 2014, quantas internações tiveram, e existe um espaço para observação. É considerado internação hospitalar quando o paciente ele fica dentro de uma instituição por um período de pelo menos 3 dias. No espaço dessa anotação, dessa observação, deve incluir, inclusive aquelas internações que ocorreram antes de 2004. E todo profissional, quando for fazer essa avaliação, no ano de 2014, é importante que se anote, nesse período, nesse espaço da observação, qual foi o mês de internação, qual foi o motivo daquela internação, período que foi internado, e assim a gente consegue monitorar a saúde dessa pessoa e criar estratégias para prevenir, para planejar a prevenção de novas internações. Aqueles indivíduos que internam, que têm o quadro de uma ou mais internações no período de 1 ano, eles são indivíduos que merecem um acompanhamento mais de perto. O paciente que internou precisa ter equipe por perto, porque existe um risco aumentado de ter novas internações. Um outro item importante também, que a gente consegue a partir da obtenção desse dado, de criar estratégias de intervenção, é a ocorrência de quedas. Então é importante a gente identificar naquele ano quantas quedas aquele idoso teve. A incidência de quedas vai aumentando com idosos. Existe uma incidência de cerca de 30% de quedas no idosos, e quanto maior a idade, maior essa incidência. Com 85 anos ou mais, a incidência chega a ser de 51%. As quedas são mais frequentes em mulheres, e a principal complicação dessas quedas é a fratura de fêmur, principalmente nos pacientes com mais de 70 anos. Essa incidência é cerca de 90 por 10 mil mulheres, e nos homens é de 25 por 10 mil homens. 5% das quedas resultam em fraturas. A taxa de mortalidade por uma fratura de fêmur em 3 meses é cerca de 20% de mulheres e 40% em homens.
e daqueles que sobrevivem, cerca de 50% ficam dependentes para as atividades da vida diária. Aqueles idosos que são dependentes para algum tipo de atividade de vida diária, eles têm uma probabilidade de cair 14 vezes maior que o idoso independente. Então é importante que a gente entenda isso e crie estratégias, oriente esses idosos à prevenção das quedas. Mais de 2/3 daqueles que têm uma queda vão cair novamente nos 6 meses subsequentes. E é importante, então, que o profissional de saúde se atente para os fatores de risco para quedas, que existem fatores intrínsecos relacionados à saúde do indivíduo, perda da acuidade visual, perda de diminuição da acuidade auditiva, doenças cardiovasculares, doenças musculares e fatores relacionados ao próprio ambiente, que a gente pode intervir, os riscos ambientais, orientações, uso inadequado de sapatos e roupas, uso inadequado de aparelhos de auxílio à locomoção, como bengalas, andadores. Independente da causa da queda, aquele indivíduo que referir ter caído 2 ou mais vezes no mesmo ano, ele é considerado um idoso frágil ou em processo de fragilização. Um outro item preenchido é em relação a sou alérgico ou tenho intolerância. Aí existe o espaço para o preenchimento em relação aos medicamentos, que ele tem alergia ou intolerância, em relação aos alimentos, aos agentes ambientais. Esse item é muito importante, principalmente nas situações de urgência, em que muitas vezes o próprio idoso não tem condições de alertar o profissional de saúde que está atendendo e para que os familiares também tenham ciência disso daí, e o profissional que for atender o idoso. O item 10 da caderneta, em relação são orientações de promoção e prevenção de saúde, que são coisas que eu não posso esquecer. Sempre carregar a minha caderneta comigo, principalmente quando eu for ao serviço de saúde. Conversar com um profissional de saúde, tirar minhas dúvidas e pedir orientação. Então, uma das coisas, acho que uma das estratégias importantes para a gente conseguir a implantação da caderneta é empoderar o idoso em relação à caderneta, que ele também veja os benefícios dessa caderneta, que ele queira ter a caderneta com ele e que ele forneça um profissional de saúde para o preenchimento. Tomar as vacinas, manter sempre que possível a vida social ativa, com atividade física, participando de reuniões com familiares, alimentação saudável, evitar cigarro e bebidas alcoólicas, a atividade sexual que não termina aos 60 anos, então a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e solicitar ao profissional de saúde que mantenha essa caderneta sempre atualizada. Então, esse item 10, ele empodera o idoso a cobrar também dos profissionais que estão atendendo o preenchimento dessa caderneta. Em relação às vacinas, são orientações em relação à vacinação contra a influenza, uma vez por ano, difteria e tétano a cada 10 anos, a pneumonia de acordo com recomendação do profissional de saúde, febre amarela quando é área de risco ou quando for viajar para alguma dessas regiões a cada 10 anos. Aí, existe um quadro também em relação à vacinação, qual foi a data, o lote, a dose, qual unidade de saúde que foi aplicada e quem foi o profissional que aplicou. Então, através desses dados, a gente consegue, é importante a gente sempre lembrar os benefícios do envelhecimento ativo e bem-sucedido, com hábitos saudáveis de vida, manutenção de uma atividade social e sexual ativa, sempre que possível, tendo como parceiros desse envelhecimento bem-sucedido os profissionais de saúde. Os profissionais, ele deve ressaltar a importância da caderneta ser apresentada sempre no momento da consulta ou em casos de emergência ou urgência. E verificar em toda a consulta se as vacinas estão em dias e orientar o idoso em relação à importância da vacinação como medida de prevenção. Existem o item 12 em relação aos serviços e telefones úteis para o idoso, onde ele possa ter serviços, telefones, sites de serviços de saúde. Item 12, em relação às agendas de consulta.
Então, aqui tem como ele, a data, a hora, o local, quem vai ser o profissional que vai atendê-lo e o nome desse profissional. Existem itens relacionados também, então dá para fazer também um segmento de alguns itens, como pressão arterial, controle de peso e controle de glicemia. A gente, através dessas medidas, e é importante a gente interpretar esses valores, que aí a partir daí dá para a gente poder ter diagnósticos novos, fazer um tratamento mais efetivo e às vezes até encaminhar para grupos de apoio, grupos no posto de saúde, criar grupos de orientação em relação a esses fatores. Se nessas avaliações forem detectadas a principal complicação, os principais fatores de risco para a doença do aparelho circulatório, que é o diabetes e hipertensão, as medidas de mudanças de estilo de vida, controle de peso, hábitos alimentares, ingesta de bebida alcoólica, tabagismo. Então, em relação à perda de peso, que ele tem um controle de como é que está o peso nos últimos, em toda consulta que ele tiver com um profissional de saúde, está tendo a variação de peso, se essa perda de peso ela tem que ser investigada, é importante a gente tentar interpretar isso melhor, o que está acontecendo. Existe um espaço relacionado a anotações importantes que pode ser feitas tanto pelo profissional de saúde quanto pelo próprio indivíduo. Então, a partir desses dados, a gente consegue identificar aqueles idosos saudáveis, ativos e aqueles idosos que requerem uma maior atenção da equipe de saúde. Alguns desses podendo até ser encaminhados para os serviços de referência, com profissionais, um serviço multiprofissionais, avaliação de especialistas. Então, quais são os idosos que merecem uma atenção mais de perto? Todo indivíduo idoso com 75 anos ou mais, se o indivíduo mora sozinho, se são idosos acamados, ou tem uma dependência, mesmo que seja parcial, ele merece uma avaliação mais de perto. Se reside em instituição de longa permanência, toda pessoa que relatar 5 ou mais doenças, toda pessoa que relatar uso de 5 ou mais medicamentos de uso regular, que todo idoso que tiver internado, tiver uma ou mais internação naquele período do ano, ele tem maior chance de adoecimento. Independente da causa de queda, 2 ou mais quedas durante o ano é fator de risco para se tornar dependente, e aquele em situação de violência intrafamiliar. Então, a caderneta do idoso permite identificar, estratificar o risco desse idoso para um novo adoecimento. Qual que tem sido as estratégias adotadas pelos gestores para a utilização dessa caderneta? Que a distribuição dessa caderneta ela seja articulada com a atenção básica, a prioridade da pessoa idosa frágil ou o risco de fragilização, que seja priorizado os atendimentos e as ações de saúde para esse perfil de população. A capacitação, a cobertura da saúde de família, do agente comunitário, atrelada à capacitação de equipes e o interesse do gestor, que as pessoas idosas, estimular o uso da caderneta também naquelas pessoas idosas que estão inseridas em centros de referência. Através assim, é importante o mapeamento com o número de municípios, quais são as unidades de saúde, das UBS, saúde de família e quantos idosos existem naquela região. Conhecer o perfil da população, quais são os outros serviços de atendimento, como os CRAS e LPIs, que o idoso possa levar também essa caderneta nesses serviços e que seja usado em qualquer tipo de acolhimento, no atendimento médico, de serviço social, de enfermagem, visita domiciliar, usuários do hiperdia, de programa Saúde do Homem, que o indivíduo forneça essa caderneta. As principais dificuldades que têm sido encontradas nessa implantação
é um número insuficiente de cadernetas para distribuição, a dificuldade, a falta de capacitação dos profissionais para o preenchimento e para o uso. Então é importante uma maior necessidade de sensibilização para a importância e o potencial desse instrumento. E a resistência por parte de alguns profissionais. São mais alguns dados que precisam ser preenchidos. Outra dificuldade também é a ausência de monitoramento, de sistema de informação, um banco de dados para sistematização e utilização das informações produzidas. Não adianta a gente só ter essas informações. O que nós vamos fazer com essas informações? Então é importante que os profissionais saibam interpretar essas informações e, a partir daí, pensar nas ações de saúde que podem ser realizadas. Muitas vezes a pessoa idosa esquece de levar na consulta ou perde a caderneta, então é uma das dificuldades também. Então, tem sido hoje critérios para distribuição dessa caderneta. É importante a gente conhecer a percentagem dessas pessoas idosas, territorialização. É importante a gente pensar no processo de capacitação dessas equipes e ter sempre uma avaliação do processo de implantação e uma articulação dessa caderneta com o caderno de atenção básica. O caderno de atenção básica é o caderno de atenção do Ministério da Saúde, número 19, em que, a partir do momento que a caderneta nos permite identificar, desenhar o perfil de população de idosos naquela região, com a interpretação de idosos, com a interpretação desses dados, qual é a conduta que a gente vai tomar? Essa caderneta, ela é um guia de orientação aos profissionais de saúde em relação aos principais agravos nessa população, que podem ser condutas que devem ser feitas pela atenção básica. Então, a primeira fase os desafios para a implantação, o processo que tem sido proposto na fase 1 é a urgente utilização do manual de preenchimento da caderneta para a capacitação desses profissionais que irá realizar o preenchimento. Então, a caderneta, existe um manual de preenchimento e, a partir daí, a gente, com esse correto preenchimento, nós vamos conseguir identificar os problemas. Identificamos o problema, nós vamos para a fase 2, que é a utilização do caderno de atenção básica, envelhecimento e saúde da pessoa idosa, que tem como objetivo capacitar essas equipes para o atendimento dos problemas identificados mais comuns, mais prevalentes nessa faixa etária. E a partir da estratificação de risco, aqueles que precisam ser encaminhados para um centro de referência. Então, hoje, o que tem sido proposto pelo Ministério da Saúde é a estratégia da utilização da caderneta em associação com o caderno de atenção básica, para que assim a gente consiga identificar o problema, permitir uma discussão em equipe e ter o caderno como referência na atuação dessa equipe. O caderno de atenção básica, ele vai permitir com que a equipe resolva aquele problema identificado, e é importante que a gente tenha em mente que a caderneta ela é um instrumento de prevenção desde que aquele problema seja reconhecido e que a gente consiga dar solução ao caso encontrado. Então, preencher, ter aqueles dados, sem saber o que aqueles dados, sem saber a interpretação daqueles dados e como resolver aquilo, a caderneta acaba se tornando muito trabalhosa. Se a gente conseguir atrelar o uso da caderneta com o caderno de atenção básico, a gente vai permitir uma maior resolutividade da atenção básica, evitando assim que o idoso chegue às internações, tentar diminuir o número de internações e que seja direcionado ao especialista somente aqueles que a atenção básica não tiver condições de resolver. O nosso objetivo é estabelecer essas estratégias de capacitação de acordo com os processos de supervisão e incorporar a caderneta na rotina das equipes de saúde da família. Obrigada. Nós estamos programando essa capacitação com as regionais. Foi encaminhado para a regional central e norte,
para todos os coordenadores da atenção primária, a gente programa para a gente tentar ouvir esses coordenadores, quais são as dificuldades em relação ao atendimento do idoso, se existe alguma política de atendimento naquele município, e tentar capacitar os profissionais para o uso adequado da caderneta e do caderno de atenção. Na região central já está agendado para o dia 25 pela de sua fevereiro, conferência, como e na sempre, região muito clara e norte, do dia objetiva. 31 de E nós março. temos algumas A região perguntas metropolitana aqui e a dos sul, profissionais. nós E a estamos primeira ainda é da Jeane, programando, mas de vocês Ponto vão Belo. Ela receber pergunta um como os e-mail profissionais conseguem essa caderneta de saúde da pessoa idosa. dos municípios que tiverem interesse, para a gente poder fazer essa capacitação. Essa primeira reunião vai ser aqui em Vitória, lá na sede da Secretaria de Saúde, mas para a gente criar estratégias para capacitar os profissionais nos municípios e para poder permitir que a gente use a caderneta de uma maneira mais abrangente. Então, a caderneta, ela tem alguns exemplares lá na secretaria. Como a gente mudou de sede, algumas delas foram lá para Cariacica, que é um depósito. Então, quem tiver interesse, é só mandar um e-mail para o site idoso@saude.es.gov.br, que é feito uma NSUM, que é uma autorização de quantas cadernetas vocês o professor Ipojucan também, ele fez uma pergunta aqui no chat e essa caderneta como é pegada a referência técnica da saúde da pessoa idosa pretende estimular os municípios na utilização dessa caderneta. Para tentar acompanhar isso mais de perto, de a gente ter esse acompanhamento do uso dessa caderneta. Então, a gente quer que vocês tenham a liberdade de a gente ter um contato mais próximo de quais são as dificuldades, como é que tem sido a aceitação dessa caderneta pelos profissionais e pelos idosos, que vocês não dêem esse feedback, para a gente poder monitorar. Outra pergunta da Carolina, a enfermeira de Vila para melhor Pavão, implantação da caderneta. Diz assim: eu, como profissional de saúde, devo ter quantos idosos em minha área para que eu possa fazer um bom acompanhamento? Eu acho que é através da qualificação. A gente está programando essa capacitação. A gente, no primeiro momento, nós vamos fazer uma reunião com os coordenadores da atenção primária para ver qual é o interesse, como que tem sido o atendimento do idoso nessa região, e a partir daí a gente montar essa agenda de capacitação ao longo desse ano. Eu acho que é importante que seja identificado todos os idosos daquela área. Todo idoso é preconizado, pelo menos que seja avaliado uma vez por ano pelo profissional de saúde, seja na unidade básica de saúde, seja no atendimento domiciliar, pela saúde da família, quando ele não consegue ir até a unidade básica. Janaína, a partir desses dados de idosos agente comunitário que está assistindo lá em Vila Pavão, ele diz que ele tem na área dele 89 idosos acima de 65 anos e 24 de risco. Isso a caderneta nos ajuda. Quem são aqueles idosos que mais internam, que mais adoecem, que mais se tornam dependentes? E esses são os idosos mais difíceis para a família cuidar, para o sistema de saúde dar conta. Então, esses idosos a gente precisa estar mais de uma vigilância maior pelo agente de saúde, pelos profissionais daquela região, que seja mensal, que seja trimestral, de acordo com a patologia.
Que são esses considerados frágeis. Então, esses idosos, esses 89, dos 89, 24 são frágeis, né? Então, esses que não são considerados frágeis, pelo menos uma vez por ano, eles têm que passar em um atendimento médico. E se eles tiverem a caderneta de saúde, vai dar para poder avaliar essas condições de risco, como é a condição social daquele idoso, Ok. se ele E a Jeane, ela mora pede para sozinho, você quais são as repetir o dificuldades, endereço o uso de para adquirir a medicamentos, caderneta. se ele está tendo alguma dificuldade no empoderamento do seu autocuidado. E se ele consegue ir na unidade básica, uma vez por ano, de acordo com a necessidade. O idoso frágil, acamado, que não tem condição, ele precisa ser visto uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. São idosos que têm o maior risco de internação, de adoecimento, de se tornar dependente e que acabam trazendo uma maior dificuldade para a família também. É idoso@saúde.es.gov.br. Janaína, e eles podem enviar dúvidas por esse e-mail também? Algumas dúvidas Esse é o da caderneta. e-mail, meu e-mail lá da Secretaria de Saúde. Aí eu faço a NSUM e o motorista do município pega essa NSUM e vai lá em Cariacica ter essas amostras. A gente consegue também imprimir a caderneta de saúde. A caderneta, o caderno de saúde, hoje não existe ele mais impresso, já foi esgotado. Mas existem como a gente imprimir esses cadernos para que sejam usados nas unidades pelos profissionais de saúde. Pode. Uma coisa que eu acho que vai ser importante a gente discutir nessas reuniões, todos os profissionais, não só os coordenadores da atenção primária, quem trabalha na saúde do idoso, que tem interesse nessas reuniões, estão todos convidados. Na região Ótimo. central, Então, gente, eu enviei o e-mail também da e na Janaína, região da norte, saúde do dia idoso, 31 aqui de pelo março. chat. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma Esse dúvida? monitoramento Então, a gente vai por parte encerrar. do gestor é muito importante. Mais alguma pra gente consideração, conseguir Janaína? tirar essas dúvidas, ver quais são as maiores Então, dificuldades então eu gostaria, em relação à mais uma implantação vez, de dessa agradecer caderneta, a essa webconferência capacitação da da doutora utilização. Janaína, agradecer a participação de Então, vocês, fiquem à vontade. agradecer também e-mail aberto a presença todos aqui do os dias, professor que eu puder Ipojucan, responder, que se esteve tiver com a dúvida, gente conosco hoje também. Ver essas dúvidas com o Ministério, ver Lembrando o que essa a gente pode webconferência ela fazer foi pra poder gravada e pode ser conseguir uma acessada daqui a maior, alguns dias no site do Telesaúde. utilização da caderneta. Nós temos outro canal de comunicação que vocês sabem também, que são as teleconsultorias, então vocês também podem tirar as dúvidas por lá. Então, agradeço a todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.